Hoje é dia 21 de outubro do ano 2015. É uma quarta-feira, são 21 horas e 1 minuto. É hora de celebrarmos saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nossas jornadas são conduzidas pelas dúvidas, perguntas, questões que se apresentam por e-mail, por telefone, pessoalmente, por nossos pacientes, por nossos ouvintes e até por nossos alunos da jornada. Muito bem, nós sempre falamos aqui em cura. A cura é uma palavra de grande responsabilidade. Então, para invocar cura, normalmente as ferramentas são religião, ciência médica, cura mental e a incrível cura espiritual. Mas, na nossa cultura ocidental, a ciência médica é soberana. Quando buscamos tratamento para uma doença nossa ou de nossos familiares próximos ou distantes. Mas, lamentavelmente, a medicina sofre ela mesma de duas graves doenças. A primeira doença da medicina é que ela não é infalível. Ela jamais é uma ciência de certeza, mas é uma ciência de possibilidades. Tanto que os médicos rejeitam a palavra cura, preferindo expressões como remissão de sinais ou sintomas de uma doença ou resultado satisfatório, quando a doença mostra sinais de melhora. Então, é prudência médica evitar a palavra cura. Nós dissemos que a própria medicina sofre de duas graves doenças. A primeira é essa, que ela é uma ciência de possibilidades e jamais de certezas. A segunda grave doença da medicina é que é uma ciência elitista. Ela serve somente a uma parte dos doentes que dela poderiam se beneficiar. Por quê? Porque toda medicina tem que ser comprada. Todo tratamento médico tem um custo maior ou menor. E quando os custos são maiores, menos doentes terão acesso a estes tratamentos. E muitos tratamentos estarão fora do alcance da maior parte dos doentes. Porque os grandes progressos e tecnologias médicas cresceram muito, mas a cada dia estes recursos também são muito mais caros. Então, esta é a grande limitação da ciência médica. Ela não é uma ciência infalível, ela é uma ciência de possibilidades, não de certezas, e ela é uma ciência que precisa ser comprada para aqueles doentes se beneficiarem do conhecimento médico. Mas, felizmente, nós seres humanos nascemos com 3 grandiosas ferramentas de defesa e de cura dos males que possam nos atingir, nos afligir. Em nosso subconsciente mora nosso instinto de vida, de sobrevivência, e nosso instinto de preservação de nossa espécie. Estas ferramentas são inatas aos seres vivos. Todos nós já nascemos com estes instintos. Eles fazem parte de nós a vida toda. Não só de nós,
este instinto faz parte até do mundo vegetal e todo o reino animal. Segundo, nós temos uma segunda incrível ferramenta, ou mecanismo que nos harmoniza, nos equilibra, chamada homeostase. É um processo de equilíbrio com o universo ou com a natureza. Se algum fator tenta tirar nosso equilíbrio de vida ou saúde, a homeostase reage contra e tenta vencer, colocando-nos de volta na posição de saúde e de equilíbrio. Eu comparo a homeostase com aquele boneco que todos chamam de João Bobo. Ele tem um peso na base, é um boneco inflável. E ele fica em pé sempre. Por mais que você queira derrubá-lo, ele volta na posição em pé. Ele é o símbolo da homeostase. A homeostase é aquele equilíbrio que mora no nosso subconsciente e que nos força sempre de volta para a posição de equilíbrio. Finalmente, o nosso terceiro sistema de cura próprio e defesa se chama sistema imunológico. Nosso sistema imunológico está ativo 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida. Vamos dizer que estas três ferramentas de cura, nosso instinto de vida e de preservação, a nossa homeostase, nosso sistema imunológico, são os nossos grandes guardiões de nossa saúde. E o sistema imunológico é um dos mais inteligentes sistemas orgânicos. Você não pode imaginar de quantas encrencas estes três sistemas te livrou e você nem sequer tomou conhecimento disso. Mas esses sistemas, assim como a ciência médica, eles também não são infalíveis. E se a virulência do agente agressor for muito violenta, a doença se instala. Os agentes mais comuns de doenças são bactérias, vírus, fungos e células cancerosas. A rigidez e a eficiência de nossas incríveis ferramentas de cura e defesa depende de uma educação alimentar, nutricional, depende de uma educação física e depende de nossa educação emocional. O grande paradoxo entre estas nossas incríveis ferramentas ou sistemas de defesa e cura e a medicina é que muitos medicamentos ou tratamentos que se propõem a combater os agentes agressores, bactérias, vírus, fungos ou células cancerosas, são imunodepressores, ou seja, ele combate os invasores, mas ao mesmo tempo enfraquecem nossas defesas. Então, esse critério de quanto eu vou usar um medicamento ou um tratamento, sabendo que ele vai enfraquecer a defesa do doente, qual é a vantagem que ele vai causar em cima dessa desvantagem, entende? E o paradoxo maior é quando a ciência médica tenta combater células cancerosas com quimioterapia e radioterapia. Então aqui o critério médico é fundamental, porque o próprio tratamento enfraquece a devastação do câncer, mas ao mesmo tempo enfraquece também todas as nossas defesas naturais. Toda doença é um desequilíbrio. A reversão para a saúde e equilíbrio tem que acontecer de forma mais simples, mais rápida e mais barata possível. E isto só será possível com critério médico.
Entenderam? Então, os seus sistemas de cura e defesa, que são próprios seus, e que quanto mais saudável é a sua vida, mais eficientes esses sistemas são, né? E a própria ciência médica, ela tenta uma cura desejável. Mas na maior parte das vezes, a medicina tenta, pelo menos, a melhora dos sinais e sintomas de uma doença e tenta tornar essa doença mais suportável pelo doente, quando esta cura não é possível. Então vejam bem. Doença, normalmente, né, lembra dor. Nós chefiamos 3 clínicas de dor, só que as nossas clínicas são de dores do sistema músculo-esquelético. Dor de músculos, dor dos tendões, tendinites, dor óssea, dor das articulações e dores de nervo ou nevralgias. Assim, nossa clínica é um desfile interminável de dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, dor nas costas ou dor na coluna, dor nos quadris, dor nos joelhos, dor nos pés e todas as demais articulações. O sistema músculo-esquelético é o único que pode produzir dor em qualquer geografia ou território do seu corpo, né? O paciente pode se queixar de uma dor no dedão do pé, uma dor na coxa, uma dor na orelha, uma dor no pescoço, uma dor no ombro, uma dor no braço, uma dor no punho, enfim. As dores do sistema musculoesquelético, elas são multifacetadas, multicoloridas, multiformes. Elas acontecem em todos os lugares do corpo humano. E também temos que destacar as dores referidas. Veja bem, são as dores à distância. Dores à distância. A mais importante de todas, que é mais comum, que mais frequente, é a dor ciática. A dor ciática é aquela dor que se irradia geralmente para uma perna só. Só quem tem entende o que é essa dor ciática. Mas a origem dela não é na perna. A origem dela é na coluna lombar. Então, é uma dor referida à perna. Muitos pacientes fazem compressas, passam pomadas analgésicas, anti-inflamatórias, num joelho, numa perna. Quando estas dores referidas, não faz sentido você tentar terapia no local da dor. Mas essas dores, elas vêm da região lombar, por compressão das raízes que vão formar o nervo ciático. Toda a sintomatologia das pernas e toda a função das pernas, elas estão sob o comando dos nervos ciáticos. Entendeu? Se você sente frio na perna ou sente quente, se você sente queimação, ou sente câimbras, ou sente adormecimentos, ou você sente fraqueza na musculatura das pernas, entendeu? Se você sente picadas, o que você sentir em suas pernas, os nervos ciáticos estarão envolvidos nessa sensação, entendeu? Não esqueça também, isso é muito interessante, né? Que a pior de todas as dores deste planeta é a sua dor, entendeu? A pior de todas as dores é a dor da gente, não tem pior dor que esta. Outro aspecto interessante é que a dor é um sintoma bem subjetivo. E a mesma dor é sentida de modo diferente por diferentes pessoas.
E a mesma dor pode ser sentida de forma diferente na mesma pessoa, em diferentes momentos de sua vida ou em diferentes estados emocionais. Entenderam? Não esqueça também que toda dor, como a febre, não são em si doenças, mas são sinais ou sintomas indicadores do desequilíbrio da saúde. Esses sinais ou sintomas, dor e febre, estão indicando que a sua saúde não vai bem, que alguma doença está acontecendo ou está se instalando. Para a dor, nós que cuidamos de dor há mais de 35 anos, sempre as perguntas mais importantes são: onde dói? Quando dói? O que faz a dor melhorar? O que faz a dor piorar? Quando começou a dor e por que causa? Mas sempre em ciência médica, o mais importante de tudo é fazer o diagnóstico da doença. Todo tratamento é uma decorrência. Todo tratamento é sempre uma decorrência, uma vez estabelecido o diagnóstico. Lembrar sempre que analgésicos e anti-inflamatórios e mesmo relaxantes musculares têm sempre algumas contraindicações. A automedicação e a tomada frequente de medicamentos é altamente prejudicial. Por isso, a melhor de todas as medicinas que existe é a medicina preventiva. Aqui nada é diferente de qualquer doença. Sempre é melhor prevenir do que remediar. A seguir vem a medicina geral, com clínica geral e pediatria. Às vezes também inclui-se aqui a geriatria. Depois vem uma medicina de especialidades médicas. E depois, não esquecer que as soluções terapêuticas podem ser clínicas ou cirúrgicas. E, finalmente, vem uma ciência médica para os transtornos mentais. Aqui se inclui a psiquiatria, a psicologia e a neurociência. E com todo este arsenal terapêutico, ainda a ciência médica fica devendo tratamento, alívio e cura a muitos doentes. A visão médica sempre tem que ser holística, de uma medicina total, geral e integral. Mas o alento para o doente nem sempre é a ciência médica. Quando esta não pode atender ao necessário de cura, ele lança mão de outras ferramentas de tratamento e cura. Para falar sobre os demais tratamentos de doenças, temos que invocar a verdadeira natureza do doente. A medicina não ensina e não aceita o ser humano integral, corpo, mente e espírito. Ou melhor, por hierarquia, espírito, mente e corpo físico. Então vejam bem, a fé religiosa não deixa de ser também uma ferramenta importante para combater doenças ou se livrar delas. A cura pelo poder da mente, ou cura mental, ou cura pela energia mental, é também uma poderosa ferramenta de tratamento e cura. Mas aqui só funciona para doenças psicossomáticas. Entenderam? Doenças psicossomáticas são aquelas doenças que a própria mente criou. São exemplos de doenças psicossomáticas. Asma, bronquite, faringite, alergias, reumatismos,
e até determinados tipos de tumores. Viu? Há quem diga que todas as doenças são psicossomáticas. Não, eu diria que a maioria das doenças são psicossomáticas. Então, como a maioria das doenças são psicossomáticas, a cura mental, ou cura pelo poder da mente, é uma ferramenta grandiosa. São fatores que estimulam a cura mental. Né? Fatores estimulantes de cura mental. A palavra-chave se chama sugestão. Hipnose, convencimento, carisma. Então, a cura mental, ela é estimulada, exaltada, favorecida por processo de sugestão. Né? Vamos dar um exemplo, bem claro. A cura mental, por exemplo, se alguém diz a você, você vai se curar na gruta daquela santa, naquele lugar. A cura mental já começou. Então, você está sendo convencido de que se você estiver naquele lugar, naquela gruta, daquela santa, você vai ter a cura. Entenderam? Então, é um processo de sugestão, de convencimento. E essa cura mental pode vir se você buscar essa cura daquele modo que lhe foi sugerido. Entenderam? Grande parte das curas que se processam nas igrejas evangélicas, elas são curas mentais. Né? Os curadores mentais, eles são assim, eles sugerem curas. Né? Eles convencem os doentes das curas. E eles chamam essas curas de espirituais. Na verdade, não. Mas, não esqueçam, nós falamos logo no início, a cura mental, ela atende somente às doenças psicossomáticas. Porque existem doenças somatopsíquicas. Ou seja, aquelas doenças que são primariamente orgânicas, para depois influenciar nossas emoções e a nossa mente. Por exemplo, se um paciente, se um paraplégico sofreu um acidente por uma fatalidade, ele teve uma doença somática, orgânica, e depois pode influenciar a sua mente. Para este paciente que tem uma doença somatopsíquica, a cura mental não funciona. Não funciona. Entenderam? Agora, se o paciente produziu uma psoríase, produziu uma asma, produziu uma alergia pela mente, essa mesma mente, por reversão, ela pode curar esse paciente. Entendeu? As dores também, elas são muito influenciadas pelas nossas emoções, pelo nosso estado de espírito. Né? Embora a medicina não aceite muito bem isto, né? Nós diríamos que emoções gratificantes produzem cura e emoções de desgraça produzem doenças. Né? Eu sempre procuro perguntar aos meus pacientes, quando eles contam uma tragédia, um acontecimento de uma doença grave, rotulada de incurável, eu sempre invoco a seguinte pergunta: por que você pegou essa doença? Entendeu? E, em geral, eles sempre buscam nos recônditos da sua mente, da sua memória, situações de desgosto, de conflito, de estresse, separações, perdas, desamor, entendeu? Que causaram um processo de doença grave, pode ser até
tumoral, entendeu? Muito bem. Tomás já está fazendo sinal que o nosso tempo se esgotou. Entendeu? Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, acessem www.ruicomercurio.com.br. Os telefones de nossas clínicas, sempre pedidos aqui no programa e sempre pedidos nos e-mails, nos telefonemas e nas perguntas, vou falar lentamente a pedidos. É 11 o prefixo, São Paulo, 3661-4243. 11 3661-4243. Ou 11 3744 4007. 11 3744 4007. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima jornada. Tenham todos uma boa noite. Tenham muita saúde e sejam muito felizes. Até lá.